Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula, tá bom? Mais uma aula de português. Nessa aula nós vamos trabalhar aí a disciplina de gramática, nossa primeira aula da semana, tá bom? Iniciando aí a semana, né? Depois da semana de jogos. Tenho certeza que todos vocês estão aí extremamente eufóricos, né? Depois dessa semana aí que a gente teve, de muita diversão, muitos jogos, né? Também gostaria de parabenizar vocês pelos jogos, tá bom? Gostaria de parabenizar vocês por todo o empenho que vocês tiveram para com os jogos, né? E aí, todos vocês estão de parabéns, foi um excelente jogo. Eu acompanhei, né? Tanto de futebol quanto de game. E vocês que puderam estar aqui, não puderam acompanhar os jogos presencialmente, mas acompanharam virtualmente, né? Também sentimos a falta de vocês e esperamos que uma próxima oportunidade vocês possam estar conosco, tá bom? Então, gente, estamos aqui, vamos já iniciar mais uma aula, tá bom? Nessa aula que a gente vai, como eu disse, a gente vai trabalhar a disciplina de gramática. Vamos trabalhar aí os períodos simples e os períodos compostos, tá? Que é o que nós vimos já início na aula passada. Na aula passada, a gente trabalhou aí a conjunção. Eu expliquei para vocês que as conjunções elas têm a função de ligar termos das orações, tá? Ou seja, elas servem para realizar ligações, tá bom? Essas ligações elas possibilitam que nós consigamos juntar as partes das frases sem causar nenhum tipo de redundância, tá bom? Então, as conjunções elas têm uma função muito importante. Eu expliquei também para vocês que as conjunções elas são separadas em subordinativas e coordenativas, tá bom? Só um minuto, pessoal. Pronto, pessoal. Desculpa ter que falar aqui com a turma. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem aqui então, a gente vai estar trabalhando as conjunções e a gente vai trabalhar agora os períodos, pessoal. Período simples e período composto, que são formados por orações. Bom, duas orações formam aí um período composto. Uma oração forma apenas um período, tá bom? Eu vou pedir que vocês peguem seus livros de gramática e abram na página 90, tá bom? Página 90 do livro de gramática. Enquanto vocês estão abrindo o livro de gramática, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, então, página 90, beleza? A gente tem aí período simples e período composto, tá bom? É o que nós vamos estudar aí
agora nessa aula. Bom, quando a gente fala de período, pessoal, vocês já sabem ao que se refere o período, né, gente? A gente já teve uma aula sobre isso, eu já expliquei para vocês o que são esses famosos períodos, tá bom? O período, ele é basicamente uma oração, ele é uma frase. Tá bom? Ó, tradicionalmente, costumamos chamar as frases formalmente completas de períodos. Isto é, são construções que possuem estrutura completa. Na prática, essas frases são ditas completas porque se estruturam em torno de um ou mais verbos, tá bom? Ou seja, as frases que possuem verbos, elas são chamadas de períodos, tá bom? E são as construções que possuem uma estrutura completa. Na prática, elas são frases, né? Porque se estruturam em torno de um ou mais verbos. Aí temos aí dois tipos de períodos. A gente tem o período simples e o período composto. Eu vou explicar para vocês ao que se refere. Deixa eu colocar logo essa informação aqui, que eu quero que vocês façam para o seu caderno. Períodos. Pode descer? Só pode descer, tá? Tá, até amanhã. Pronto, pessoal. Então, períodos são termos que atribuímos às frases formalmente completas, ou seja, aquelas que possuem verbos. Algumas frases, como as frases nominais, não podem ser chamadas de períodos, pois os períodos apresentam verbos. Então, para ser um período, pessoal, tem que apresentar pelo menos um verbo, tá bom? E aí, professor, então, quer dizer que frase, período e oração, frase verbal, oração e período, eles se referem a basicamente a mesma coisa. Podemos dizer que sim. Tecnicamente, eles se referem à mesma coisa, quase a mesma coisa. Tá bom? A diferença é que as frases, por elas terem aquelas classificações, nem sempre elas vão apresentar verbos. Às vezes, elas podem aí ser realizadas, estruturadas em torno de apenas um conjunto de palavras, mas nem sempre elas vão apresentar verbos. Tá bom? Então, muito bem, pessoal. Então, a gente viu aí a definição agora de períodos, a gente viu a definição de frase e viu a definição de oração. O que é que vai acontecer agora? Agora a gente vai estudar a divisão dos períodos. Agora que vocês já entenderam o que são períodos, a gente vai trabalhar aí essa divisão dos períodos. Eles podem ser divididos em simples e compostos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, os períodos se classificam de duas formas. Simples, que apresentam apenas um verbo. A América do Sul possui 400 milhões de habitantes. Então, períodos simples são aqueles que apresentam apenas um verbo. Bom? Períodos compostos são aqueles que apresentam mais de um verbo. Aí temos aí, todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Por apresentarem mais de um verbo, formalmente os períodos compostos podem ser desmembrados em partes menores, cada uma delas com um verbo, tá bom? Aí temos aí, os países da América do Sul possuem grande concentração de renda. Por isso, essas nações precisam de políticas públicas de divisão das riquezas de forma mais igualitária, tá bom? De forma mais igualitária. A gente tem aí primeiro verbo, possui, precisar, né? Pronto, possui e precisar.
Pronto. Então, períodos simples apresentam apenas um verbo principal. Períodos compostos apresentam dois ou mais verbos. Bom, então, com o exemplo do período simples, como mostrei para vocês, a gente tem aí Júlia dançou com Miguel. Júlia dançou com Miguel. Períodos compostos, a gente tem aí, por exemplo, Júlia dançou com Miguel, mas não conseguiu terminar. Então, a gente tem aí dois exemplos de período. Período simples, onde a gente tem aqui, ó, Júlia dançou com Miguel, um verbo, um período simples, né? Segundo, Júlia dançou com Miguel, mas não conseguiu terminar a dança. Beleza? Então, temos dois exemplos de períodos aí. Nesse primeiro período aqui, a gente tem apenas um verbo referente a Júlia. Já no segundo período, que são períodos compostos, temos aí dois verbos relacionados, tá bom? Que se relacionam aqui conjugados pelo mesmo sujeito. Tá bom? Então, temos aí um período composto. Vamos voltar agora para o nosso livro. Chamamos cada uma dessas partes de oração. A divisão do período composto, A divisão do período composto em orações leva em consideração alguns critérios formais que não precisamos estudar agora. Por enquanto, é necessário apenas que você perceba um detalhe importante. No período composto, as orações podem depender ou não umas das outras. Veja, a gente tem aí. Todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Nesse período composto, as orações são independentes umas das outras. Assim, a conjunção pois apenas coordena essas orações. Dizemos, portanto, que esse período é composto por coordenação. Já no período a seguir, observe que as orações se subordinam, isto é, dependem estruturalmente uma da outra. Na verdade, a segunda oração atua como complemento nominal do advérbio longe, que faz parte da oração principal. Por esse motivo, dizemos que esse período é composto por subordinação. O continente sul-americano está longe de se tornar homogêneo nos aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, pessoal, os períodos compostos eles são classificados em períodos compostos por subordinação e períodos compostos por coordenação. Professor, quando é que um período é composto por coordenação e quando ele é composto por subordinação?
vai depender da relação que existir entre eles. Por exemplo, existem períodos que estão relacionados entre si. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, Júlia dançou com Miguel, mas não conseguiu terminar a dança. Na opinião de vocês, existe alguma relação entre o primeiro e o segundo período? Isso aqui, o que é que vocês acham aí? Existe alguma relação entre o primeiro e o segundo? Sim, pessoal, existe uma relação entre o primeiro e o segundo período. Tá? Que relação é essa? Uma relação de sentido. Júlio dançou com Miguel, mas não conseguiu terminar a dança. Então, esse não conseguiu terminar a dança está relacionado ao primeiro período que fala sobre Júlia ter dançado com Miguel. Entendeu, pessoal? Então, é relação entre ambos, tá bom? Aí seria um período composto por coordenação. Quando existe uma necessidade de um estar ligado ao outro, a gente diz que ele é composto por subordinação. Por exemplo, pronto, Maria foi ao shopping porque precisava de roupas. Eu vou dar aí 1 minuto para vocês realizarem a divisão desses dois períodos. Tem aí um período composto. E eu quero que vocês façam essa divisão e encontrem os dois períodos presentes nessa frase aí. Pessoal, a divisão desses períodos aí se encontra aqui. Maria foi ao shopping, primeiro período e segundo período, porque precisava de roupas. Nesse caso aqui, a gente tem um período composto, tá? Aqui. A gente tem aqui um período composto, tá? Esse período composto, pessoal, ele é um período composto por subordinação. Por que um período composto por subordinação, professor? Porque apresenta uma relação desse primeiro período com esse primeiro período. Esse segundo período aqui, pessoal, ele é subordinado ao primeiro. Quer dizer que sozinho ele não tem sentido, ele precisa de um acompanhante. Então, os períodos que forem compostos por subordinação são aqueles períodos que precisam de outros períodos para completar o seu significado. Por isso que a gente chama de subordinado. Por quê? Porque o seu significado está subordinado ao outro período. Alguns já deixam períodos compostos por dependência, né? Orações dependentes, orações subordinadas. É o que a gente chama aí de oração subordinada, oração dependente. Ou seja, são aquelas orações que precisam obrigatoriamente de uma coisa. Todo período simples ele é independente, ele não precisa de ninguém. Mas o período, quando ele passa a ser composto, ele pode ou não precisar de outro período, tá bom? Então, depende muito dessa relação que ele estiver expressando. Beleza, pessoal? Então, essa é a divisão que a gente faz aí entre o período composto por subordinação e o período composto por coordenação. Nesse caso aqui, nesse segundo período, a gente tem um período composto por subordinação ou um período composto por coordenação.
Um minuto aí para vocês pensarem. Nesse caso aqui, pessoal, aqui, ó, a gente tem um exemplo de um período composto por coordenação, que quer dizer que não são orações que essa segunda oração não depende da outra. Essa aqui, ela não depende dela. Tanto é que se a gente conseguir tirar ela dessa oração, ainda assim ela vai fazer sentido sozinha. Júlia não conseguiu terminar a dança. Faz sentido. Bom, ela faz sentido mesmo sem estar ligada a essa oração. Então, esse aqui é um exemplo de período composto por coordenação. Tá bom, gente? Ó, por hoje eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu não queria que ficasse muita informação para vocês. Tá bom? Eu quero que fique suficiente para vocês conseguirem compreender e reter o conteúdo. Então, a gente viu hoje que os períodos são frases completas. A gente viu que eles são divididos em períodos simples e compostos. Período simples apresenta apenas um verbo. Período composto apresenta 2 ou mais verbos, tá bom? E os períodos compostos, eles podem ser por subordinação ou por coordenação. Vai depender do tipo de sentido que ele expressar aí nas orações. Tá bom, pessoal? Vou deixar um minutinho para vocês copiarem aqui. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês no exemplo. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todos vocês. Não esqueçam de copiar essas informações no caderno de vocês. Próxima aula a gente dá continuidade falando mais sobre os períodos compostos por coordenação e subordinação. Vou ficando por aqui. Tenham um ótimo descanso. Obrigado pela participação. E nos vemos na nossa próxima aula de gramática semana que vem. Essa semana ainda teremos aulas, tá? De português, de interpretação e de gêneros. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, gente. Vejo vocês na próxima aula.